Bom dia, queridos irmãos. É mesmo um grande prazer para nós poder estar aqui, louvando com os irmãos e podendo perceber a forma como Deus também está a agir aqui. Para nós, particularmente, foi muito bom louvar junto com vocês, porque duas das músicas cantadas aqui, nós também cantamos na celebração do nosso casamento. Então, é muito pessoal e muito, muito gostoso. Queríamos, de forma muito breve, poder apresentar, então, aquilo que nós estamos fazendo lá em Portugal. Eu não gostaria apenas de puxar a brasa para a nossa sardinha, não é esse o nosso objetivo, mas é partilhar aquilo que o Senhor está fazendo em nós, através de nós, para a expansão do seu reino. Portanto, temos uma breve apresentação e eu espero que os irmãos possam ser edificados e possam perceber as reais necessidades de um campo missionário que muitas vezes nem sequer é considerado campo missionário, como, por exemplo, a Europa, que é mais considerado um sítio ou um lugar de turismo do que necessariamente um campo missionário. Então, temos aqui a nossa apresentação. Eu gostaria, então, de começar então com uma breve história minha. Talvez muitos de vocês não conhecem ainda, então eu gostaria de partilhar um pouco de quem nós somos. Eu cresci em Blumenau, Santa Catarina, nasci lá numa igreja local. Na minha faculdade formei biologia e logo depois da faculdade eu fui para Portugal para estudar teologia. E Deus usou então muitas oportunidades para amadurecer então o meu chamado missionário, como por exemplo as viagens ao projeto Kaiowá, ou muitas outras experiências locais na própria igreja local enquanto que eu servia. E desde pequeno então eu senti que esse chamado missionário cada vez mais ardia no meu coração, especialmente quando vinham missionários e falavam sobre missões na igreja. Em Portugal, enquanto que fazia o curso de teologia e me preparava para o ministério, eu conheci a Sara e logo depois do nosso casamento, nós fomos então convidados para esse projeto de plantação de igreja na qual nós estamos trabalhando agora. É interessante poder perceber que em todas essas ocasiões ao longo da minha vida, poder perceber que ao longo de todas as mesmo circunstâncias banais da minha vida, o Senhor foi amadurecendo esse chamado e foi permitindo que eu pudesse então servir Ele de forma integral. Bom, a minha história é um pouquinho diferente. O Israel cresceu e nasceu aqui no Brasil, não é? Eu também nasci em Jundiaí. Os irmãos devem estar perguntando que idade eu tenho. Sou de 1989, podem fazer as contas. Apesar de ter nascido em Jundiaí, passei a maior parte da minha vida fora do Brasil. Meus pais são missionários pela Junta de Missões Mundiais e quando eu tinha apenas 2 anos, a gente foi para a Índia, onde eu passei a primeira década praticamente da minha vida. Depois de alguns anos lá na Índia, tivemos que sair por alguns motivos, que não vem ao caso agora, mas passei a maior parte da minha adolescência em Portugal já. Não consigo te dizer exatamente quando que Deus me chamou para o servir. Eu só sabia que Deus tinha um plano para mim e eu queria cumprir esse plano que Deus tinha para mim, para minha vida, porque meu desejo era servir a Deus e eu sabia que fora da vontade de Deus nada poderia dar certo. Então tinha esse desejo de servir a Deus desde pequena. Tive a oportunidade de estudar fora de Portugal e quando terminei a faculdade eu pensei, não, é agora, né? É agora que Deus vai cumprir aquele plano espetacular que Deus tem para a minha vida e os pais sempre dizem, primeiro termina os estudos, né? Então, depois disso eu fiquei com aquela ideia na cabeça, é agora que eu vou talvez viajar para um campo muito distante, mas as circunstâncias não foram assim. Eu fiquei, depois da faculdade, voltei para Portugal e fiquei lá meio que contra a minha vontade, plantada. Os meus planos não deram certo de ir para outros lugares, então pensei, poxa Deus, que chato, né? Já passei a minha adolescência aqui, não quero continuar vivendo aqui em Portugal. Mas Deus começou a trabalhar no meu coração e uma frase que me tocou um dia muito num devocional foi essa frase, floresça onde está plantado. Às vezes nós não sabemos exatamente por que nós estamos em algum lugar especificamente, mas floresça.
deixa Deus usar a sua vida para abençoar os outros, né? E assim Deus foi abrindo meus olhos para as necessidades em Portugal. E passado algum tempo, conheci o Israel, também em Portugal, estava estudando teologia, e o resto é história, né? Gostaria de passar no próximo slide um pouco da realidade espiritual de Portugal e de forma geral também da Europa, porque eles estão muito conectados, não é? Vocês devem estar pensando que missões na Europa não pode fazer sentido, porque Europa é um lugar de turismo. Mas a verdade é que, e de facto, a Europa ou Portugal é um ótimo lugar para fazer turismo, com muita história. E a verdade também é que no início do século XX, 70% de todos os cristãos do mundo moravam na Europa, estavam na Europa. Mas é verdade que hoje o quadro inverteu-se radicalmente. E hoje é um dos, ou se não o continente mais secularizado do mundo. E é triste poder perceber que hoje o cristianismo na Europa é irrelevante. Generalizando de forma geral, fala-se a respeito de cristianismo, a primeira coisa que vem à mente é as cruzadas, ou então o mau exemplo que a história do cristianismo deixou marcada na história. Ou seja, de forma geral, o cristianismo, na melhor das hipóteses, o cristianismo é irrelevante. E no pior cenário, é uma ameaça, por causa da perspectiva ainda das cruzadas. As igrejas na Europa, de forma geral, têm 1/4 do tamanho das igrejas aqui no Brasil. E em Portugal a realidade não é diferente. E contrasta com uma cultura católica em que a maioria não vai à igreja, não sabe muito acerca de Deus, da Bíblia, muito menos do Evangelho. O próximo slide, então, nos mostra um pouco da cultura portuguesa. É uma cultura muito interessante. Os próprios portugueses definem a sua própria cultura em 3 Fs: fado, o futebol e Fátima. A Fátima é o maior destino de peregrinação dos católicos, não apenas em Portugal, mas de forma geral na Europa. O fado é uma música muito tradicional em Portugal, é a música tradicional de Portugal, e muito melancólica, o que também descreve muito o próprio pessimismo das pessoas em Portugal, o que é muito interessante. E futebol é quase uma religião, que muitas vezes, como aqui no Brasil, pode se tornar uma obsessão. O próximo slide, então, é a plantação de igreja. E eu trouxe esse versículo bíblico porque esse versículo descreve muito bem a forma como Jesus, sendo um Senhor eterno, soberano, que fala todas as línguas, ele encarnou-se em uma cultura específica. Ele falou como o povo, ele comia como o povo, ele vestia-se como o povo, ele andava exatamente como o povo, cheirava como o povo nesse sentido. Ou seja, o Verbo se fez carne e sangue e habitou no nosso meio. E eu creio que plantação de igreja, quando nós vamos plantar uma igreja numa cultura diferente, esse deve ser o princípio encarnacional de Jesus, que nos motiva a querer ser muito parecido com aquela cultura e tentar falar com aquela cultura. Por exemplo, se agora eu for falar em português de Portugal, eles me chamariam Israel, muito prazer. Portanto, essa é a forma como os portugueses falam e como nós também estamos tentando nos adaptar. O próximo slide, então, é a nossa equipa de plantação. Portugal é um solo muito rochoso e nós acreditamos que a plantação de igreja ou o trabalho lá deve ser feito enquanto equipe, deve ser feito enquanto corpo de Cristo. E nós temos então o privilégio de trabalhar com uma família portuguesa extremamente capacitada, e nós gostaríamos de deixar então um pequeno vídeo aqui do Tiago e da Anabela, que trabalham conosco, e poder então ouvir um pouco do português de Portugal. Olá a todos, nós somos o Tiago e a Anabela Aragão. Nós estamos no campo missionário aqui na missão de Oeiras, Caxias. Já há alguns anos que nós sentimos o desafio da parte de Deus de podermos agarrar assim um projeto embrionário, de começar uma missão do nada, uma missão que pudesse realmente ser relevante na comunidade ao seu redor,
e nesse sentido sentimos muito desafiados, encorajados a realmente envolvermos nesta missão, junto com Israel, a Sara, o Jonathan e a Tracy, de forma a nós como equipa podermos aproveitar ao máximo os dons, talentos, características de cada elemento da equipa e podermos formar uma igreja com base nos princípios bem sólidos cristãos, no sentido de uma igreja que realmente é relevante na sua comunidade e uma igreja que pode causar transformação ao seu redor. E é nisso que nós estamos neste momento envolvidos. Um grande desafio e que nós tentamos corresponder ao mesmo na prática, no nosso dia-a-dia, é então demonstrar de modos concretos e inequívocos que nós amamos a Deus acima de todas as coisas, que nós amamos o próximo como a nós próprios, e tudo isso na prática traduz-se no ID, fazer discípulos, ensinando-nos a guardar tudo o que o Senhor Jesus nos transmitiu e batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Portugal, este processo não é tão ágil quanto noutros países, mas nós temos visto resultados que partem sempre da nossa intimidade com Deus. Às vezes, em oração, nós percebemos que devemos ir falar com aquela pessoa, dar uma Bíblia para ficar na casa daquela família, dar o nosso testemunho pessoal, e temos visto pessoas novas a juntarem-se a nós. Nem sempre as coisas acontecem de modo tão rápido como nós queríamos, mas recentemente até temos sido surpreendidos com pessoas que muito rapidamente começam a fazer o curso de discipulado e batismo, dão os seus passos, e algumas já estão preparadas para avançar, outras demoram mais tempo. Portanto, temos que simplesmente fazer a nossa parte, semear sempre a palavra sem nos importarmos se ela cai em terra boa ou se não cai, e estamos cá para que Deus nos possa usar para a sua honra e glória. Portanto, isto é um estilo de vida, não é simplesmente uma tarefa, não é uma agenda, não é um programa, é a nossa vida que está aqui depositada, e felizmente está a ser uma enorme bênção para nós trabalhar também com o Israel, com a Sara, ver o empenho deles e conseguirmos de modos muito concretos no nosso dia-a-dia levar pessoas até Cristo. O Tiago Aragão teve de sair porque o filhinho dele estava indo para a rua, tá bem? Portanto, não foi proposital. Este é o casal na qual nós estamos trabalhando, e o Ministério de Plantação de Igreja, basicamente, está baseado, ou os principais ministérios na qual nós temos aqui são estes. Este versículo que está ali colocado é o princípio na qual reflete a nossa estratégia. Ou seja, nós quisemos, enquanto plantadores de igreja, enquanto estávamos lá naquela região em Portugal, em Oeiras, que fica nos arredores de Lisboa, nós nos envolvemos e queríamos sim fazer-nos tudo com todos para de alguma forma ganhar alguns, para que o Evangelho de Cristo, para que nós possamos ser participantes do Evangelho de Cristo. Essa equipe de plantação, então, nós, essa família Aragão, mais aquela outra família de americanos, nós nos mudamos então para essa região com uma presença muito baixa de cristãos evangélicos, de igrejas que realmente pregam a palavra de Deus, com uma porcentagem de aproximadamente 0,5%. O nosso objetivo então foi começar a construir relacionamento com as pessoas que lá estavam. Foi conhecer as pessoas e deixar ser conhecidos. Tentar transmitir os valores do reino de Deus de uma forma tão prática e visível quanto proclamada. O nosso objetivo então foi realmente proclamar o Evangelho de forma visível e de forma verbal. E esses então representam alguns dos ministérios que nós estamos tentando desenvolver. E poderíamos aqui contar muitas histórias sobre cada um desses ministérios, mas há duas oportunidades de ministério que nós gostaríamos então de partilhar. Uma delas, por exemplo, é o grupo de jovens, que como consequência do nosso envolvimento no nosso ambiente, na nossa vizinhança, nós começamos então a conhecer nossos vizinhos e as crianças de lá, e começamos então a levar alguns dos nossos vizinhos para um programa chamado Young Life, que é um ministério de alcance de adolescentes. Nesse ministério de Young Life, fazemos acampamentos, e uma história muito rápida, eu fui monitora da Joyce, que é uma das meninas que estão aí, a foto está aí projetada, e ela vem de uma família completamente não cristã. Como típica adolescente, ela se achava, ela é demasiado
legal para participar em qualquer coisa. Nos acampamentos ela ficava lá atrás, super tímida, super desinteressada, não queria saber de nada, brincadeiras, nem música, nem conversas, nem nada. Ela estava 100% desinteressada. Foi interessante perceber como Deus trabalhou na vida dela naquela semana do acampamento. Deus foi quebrando algumas barreiras no coração dela. E essa menina tímida, desinteressada, visivelmente durante a semana ela foi chegando mais à frente, mais à frente, mais à frente. E ela, no final do acampamento, essa menina tímida, desinteressada, que não participava de nada, no último dia pegou o microfone na hora da partilha e falou que ela tinha aceitado Cristo como Salvador naquela semana. Então foi realmente uma bênção muito grande. Depois de algum tempo também conseguimos fazer o próprio grupo de jovens da plantação de igreja, que se reúne hoje em dia na nossa casa. Somos poucos, mas os que estão vindo têm sido assíduos na sua participação, e sempre que porventura tem alguma falha, eles pedem: não, Israel e Sara, vamos lá, vamos ter. Então é muito engraçado ver esse entusiasmo deles. E percebemos realmente que estamos a fazer uma diferença e transmitir os valores do reino de Deus na vida deles. Estamos a usar o curso Alfa para transmitir as bases da fé cristã, e uma se manifestou o desejo de se entregar a Cristo, e no último domingo de março ela se batizou em conjunto com mais 2 outras pessoas da plantação de igreja, e foi lindo ver o testemunho dela, que disse que, assim, uma menina de 14 anos, que realmente ela tinha percebido que Deus tinha um plano para a vida dela e que ela queria seguir o Senhor Jesus Cristo. Os outros meninos que estão participando conosco, o nosso grupo, eles parecem abertos, apesar da dificuldade que é nós estarmos transmitindo verdades absolutas, como a palavra de Deus, em uma cultura que de forma geral é tão relativista e onde tudo é relativo, onde nada é mesmo certo. Mas uma outra forma como nós temos visto Deus agir foi através do curso de batismo. Nos últimos anos nós temos tido um núcleo de estudo bíblico, onde nós temos intencionalmente nós estamos focando para que as pessoas possam tomar uma decisão por Cristo e possam entregar a sua vida a Deus. Algumas dessas pessoas, então, elas se afastaram, mas outras, pela graça de Deus, entregaram suas vidas a Cristo. E Deus permitiu, então, acompanhar essas pessoas até o batismo. E então, graças a Deus, no dia 24 de março, essas pessoas, 3 pessoas, então, foram batizadas. São essas 3 pessoas aí. Foi a primeira experiência, inclusive, que eu tive de batizar alguém, que foi essa menina de 14 anos, na qual a Sara falou. E nós oramos para que esse núcleo de pessoas nas quais foram batizadas, assim como o seu círculo de relacionamentos, os seus amigos, os seus familiares, para que este torne-se o núcleo da futura igreja na qual nós gostaríamos de ver estabelecido. Nós não queremos ser a cabeça de nada, nós não queremos ser donos de nada, porque Deus é o dono da igreja. Nós queremos sim ver uma igreja estabelecida, com liderança local, e uma vez que essa igreja está estabelecida, nós vamos dar um passo atrás e dizer: caminha com suas próprias pernas. Uma vez por mês também nós temos uma celebração pública, que é exatamente esse local aí, que após então as reuniões de estudos bíblicos nas casas, nós demos um passo de fé, em que nós conseguimos então este espaço aqui, que basicamente é uma sala do Centro de Juventude, lá na região onde nós estamos plantando igreja, e na verdade eles estão se reunindo daqui a meia hora lá em Portugal. Eles vão começar hoje, todo primeiro domingo do mês, então estejam orando, por favor, por este encontro que eles vão ter agora ao meio-dia, horário do Brasil, às 4 horas lá, horário de Portugal. Alguns motivos de oração, então, que nós gostaríamos de partilhar com os irmãos. Sabem que muitas vezes nós nos sentimos desanimados, é natural, porque o campo é difícil e o nosso trabalho nem sempre tem fruto, e por isso nós precisamos contar com as vossas orações. Muitas vezes as nossas orações não parecem passar do teto, mas
nós sabemos que os nossos esforços, eles não são em vãos, porque sabemos que o poder da oração não está em quem fala, mas sim em quem ouve e age. Então, alguns dos motivos pelos quais nós gostaríamos de pedir para que os irmãos pudessem estar orando é pelo saudável estabelecimento da igreja, é para que aquelas pessoas nas quais nós estamos construindo relacionamentos, que elas possam vir a conhecer ao Senhor Jesus, por sabedoria, pelos próximos passos da plantação de igreja, e estejam orando também pelo sustento financeiro, especialmente basicamente pelas despesas ministeriais, que nós gostaríamos de ter um fundo para que nós possamos realmente trabalhar, e também pelo apoio financeiro do Tiago e da Anabela. Neste momento eles estão trabalhando como fazedores de tendas, mas nós sabemos da incrível dificuldade que é tentar gerir o tempo de trabalho e o tempo dedicado ao Senhor, que é onde realmente está o coração deles. Portanto, estejam orando então por cada uma desses motivos de oração. Nós também temos um pequeno cartão de oração. Se os irmãos quiserem levar, podem vir ter conosco. E nós teremos o maior gosto então de dar um pequeno cartão de oração para que os irmãos possam estar lembrando. Temos aqui atrás também os motivos de oração. Muito bem. O pastor Marcos então deu-me o privilégio de poder partilhar então a palavra do Senhor. E o irmão Carivaldo, há alguns meses atrás, me lembrou que há 4 anos atrás, quando nós estivemos aqui na igreja, a palavra que eu preguei aqui foi a respeito de Lídia, porque Lídia foi uma das integrantes da primeira igreja da Europa. E então eu ontem falei ao Carivaldo, olha, eu agora vou então dar uma continuidade a esse sermão. Eu vou fazer Lídia parte 2. E eu fiz questão, na verdade, de não pregar o mesmo texto, mas abrangir o primeiro texto. Eu fiz questão de pregar essa palavra da primeira igreja da Europa, porque ela é muito relevante, muito pertinente, ainda continua muito pertinente. E claro, a palavra do Senhor sempre vai ser pertinente ao longo de toda a história, mas ela ainda contém aspectos muito relevantes no contexto europeu, e é interessante que esses aspectos da cultura europeia ou portuguesa estão refletidos aqui nesse texto de Atos 16. Portanto, se os irmãos puderem abrir em Atos 16, por uma questão de tempo só, eu não vou ler todo o texto antes da pregação, mas ao longo da nossa exposição bíblica, nós vamos então lendo e poder perceber então aquilo que o Senhor estava fazendo através de Paulo no início da sua segunda viagem missionária, e a forma como Deus quer falar conosco hoje também. Portanto, vamos então baixar a nossa face, orar então ao Senhor. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, da Tua presença, e queremos Te pedir, Deus, que Tu possa ungir o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, que nós possamos, Deus, nesta manhã, ter um encontro contigo, Deus, e possamos ser ricamente abençoados, não por causa de mim, nem por causa daquilo que eu vou falar, mas, Deus, porque a Tua palavra, que é viva e eficaz, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa palavra, nesse texto de Atos 16, é um texto muito rico, porque fala da primeira igreja da Europa. E é interessante porque, se nós vermos o contexto no início do capítulo 16, Paulo, ele sai de Jerusalém, ele começa a sua segunda viagem missionária, e ele tenta ir para a Ásia. Mas, ali no versículo 6, nós vimos que o Espírito Santo, que Paulo e Silas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Já alguma vez vocês foram impedidos pelo Espírito Santo de alguma coisa? Especialmente de alguma coisa tão nobre como pregar a palavra?
Bem, Paulo e Silas foram. E se Deus fecha uma porta, ele abre outra, porque a direção do Senhor era que eles pudessem pregar a palavra aqui na Europa. E foi interessante, então, porque a partir deste texto aqui, que foi um momento único na história, a palavra de Deus chegou à Europa, que se tornou o berço do cristianismo e que através desta igreja aqui, de alguma forma, nós recebemos o evangelho por causa dos missionários europeus que aqui vieram pregar a palavra. Portanto, este texto aqui é de extrema relevância e mostra o princípio daquilo que hoje nós estamos colhendo os frutos. Se hoje o Brasil tem a palavra de Deus, é porque Paulo e Silas foram à Europa para pregar o evangelho. Portanto, vamos ver então essa primeira igreja da Europa. Queridos, essa primeira igreja da Europa, esse relato de Atos 16, nos mostra um relato incrível de 3 histórias de conversão que aconteceram aqui. 3 pessoas radicalmente diferentes, com culturas completamente diferentes, com histórias completamente diferentes e que eu gostaria de abordar aqui. Neste texto aqui nós vemos a história de Lídia, a história de uma menina escrava e a história de um carcereiro romano. E eu gostaria então, de forma geral, abordar a história dessas 3 pessoas. Primeiro, o perfil dessas pessoas. Quem eram elas? Quem eram essas pessoas? De que forma que o evangelho chegou a essas pessoas? E de que forma que o evangelho transformou a vida dessas pessoas? 3 pontos de forma muito prática. O nosso primeiro ponto, quem são essas pessoas? Qual é o perfil dessas pessoas? A Bíblia nos mostra o perfil racial, étnico dessas pessoas, o perfil espiritual, o perfil econômico e o perfil intelectual dessas pessoas. É verdade. Vamos ver, por exemplo, Lídia. No versículos 14 e 15, nós percebemos que Lídia era uma pessoa asiática. Lá no versículo 14, uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Portanto, simplesmente por este versículo aqui, nós podemos perceber que Lídia era uma asiática, porque era da cidade de Tiatira, que era da Ásia Menor. Seguindo o texto, depois nós encontramos então uma menina escrava que seguia Paulo e Silas a partir do versículo 16. Aconteceu que, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Lendo o texto, nós vamos perceber que essa era uma menina escrava. Ela não se pertencia sequer, ela pertencia a outras pessoas, e ela, na verdade, poderia ser de qualquer cultura, porque ela é um escravo. Alguns indícios históricos talvez podem nos dizer que ela possivelmente era uma menina grega, mas, como ela era escrava, ela poderia ser, na verdade, de qualquer cultura. E depois, no versículo 25, nós vemos então que Paulo e Silas encontram-se com um carcereiro. E esse carcereiro, então, possivelmente era um carcereiro romano. Por quê? Porque romano, a Bíblia não nos diz, mas a história nos conta que a maioria das pessoas que eram colocadas com responsabilidade de carcereiro provavelmente eram soldados experientes que serviram a vida toda como soldados romanos e que, ao final da sua vida, em vistas de se aposentar, eram colocados então com a responsabilidade de cuidar então de uma cadeia. Portanto, aqui nós temos a Lídia, que era asiática, uma menina que talvez era grega, mas que poderia ser qualquer lugar do mundo, e um soldado romano. Economicamente, bem, Lídia era uma pessoa rica. Como é que eu sei disso? No versículo 14 diz que uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira.
Naquela altura, esses tecidos de púrpura eram coisas muito caras. Portanto, se Lídia era uma comerciante de púrpura, ela provavelmente, nos dias de hoje, provavelmente seria uma diretora executiva de uma boutique de roupa. Provavelmente. Você olha para essa senhora, você vê que ela tem o cabelo bem ajeitado, que ela tem uma maquiagem, que ela é muito bem vestida, ela tem uma casa em São Paulo, uma casa na praia e uma casa no campo. Quer dizer, é uma pessoa que simplesmente é uma pessoa de posse. É uma pessoa que parece ser íntegra, uma pessoa que parece ser religiosa também, porque ela obrigado. Porque ela participava nas reuniões de oração. Portanto, nós percebemos então que ela era uma pessoa de posses. Depois nós vemos então essa menina que seguia Paulo e Silas. O que aconteceu? Basicamente, Paulo chegou nessa cidade de Filipenses, de Filipos, na qual depois transformou-se a cidade, a famosa carta que Paulo escreve aos Filipenses. Portanto, esse foi o início da igreja que depois Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Ele chegou lá, procurou uma sinagoga. Não havia uma sinagoga porque não havia nem sequer 10 judeus naquela região, na qual então o Estado romano permitia então a construção de uma sinagoga. Portanto, nem sequer haviam 10 judeus lá, homens, 10 judeus homens. E nesse sentido apenas havia uma reunião de oração em que as pessoas da religião judaica ou convertidas à religião judaica, como por exemplo a Lídia, reuniam-se. Paulo foi para lá e foi interessante que Deus abriu o coração de Lídia. Logo depois de lá, Paulo, essa menina escrava, começou a seguir Paulo e Silas ao longo do caminho. E é interessante porque essa menina, ela, no versículo 17, seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, ele vos anuncia o caminho da salvação. Portanto, essa era uma menina que tinha um espírito imundo e ela então estava seguindo Paulo e Silas. Ao longo da história nós vemos então que Paulo expulsa esse espírito imundo e por causa disso os senhores desta escrava perdem então o seu lucro. Porque eles perdem o seu lucro, eles agitaram a cidade, Paulo e Silas são colocados numa prisão e por volta da meia-noite acontece um terremoto. E então Paulo e Silas têm um encontro então com um carcereiro. Então essa é uma história geral. Mas vamos voltar então para o perfil dessas pessoas. O primeiro perfil então, temos o perfil de Lídia, uma asiática, a menina escrava e o soldado romano. Economicamente, Lídia era uma pessoa bem-sucedida. Essa menina era uma menina explorada economicamente. Portanto, ela, nos dias de hoje, provavelmente, talvez era uma menina de uma favela. Quem sabe aquelas meninas que quando nós andamos à noite à rua, elas estão lá na rua, perambulando por aí, quem sabe fazendo o tráfico de drogas para alguém, não sabemos. Mas a verdade é que ela era uma explorada economicamente, fisicamente e espiritualmente. E depois, por último, nós temos o soldado. Esse soldado provavelmente era um trabalhador de classe média. Ele tinha sua vida ajeitada, não tinha um status social tão grande quanto a Lídia, porque ele não era dono de uma empresa, de uma boutique relevante como naquela altura, mas ele tinha o seu trabalho, tinha suas responsabilidades, um pai de família, uma pessoa economicamente estável. Espiritualmente, como é que essas pessoas eram espiritualmente? Olha, a palavra de Deus nos diz no versículo 14 de Atos 16, que Lídia, ela era uma pessoa temente a Deus. E o Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Portanto,
Lídia era uma pessoa intelectualmente alta. Ou seja, era uma pessoa que pensava, era uma pessoa que tinha o seu próprio negócio, era uma pessoa culta, era uma pessoa moralmente correta, era uma pessoa que intelectualmente e espiritualmente era uma pessoa religiosa também, era uma pessoa que simplesmente tinha a sua vida ajeitada, que queria seguir a Deus. A menina escrava, depois nós percebemos que, intelectualmente, ela realmente não tinha muitas capacidades, nem muito estudo, porque ela era uma escrava, ela simplesmente fazia aquilo que todos os outros lhe diziam. E espiritualmente, ela de alguma forma tinha algum conhecimento espiritual, mas um péssimo espírito, porque ela era possuída por demônios. Ela sabia, é interessante isso, porque ela sabia aquilo que Paulo e Silas estavam falando. Eles vos anunciam o caminho da salvação. E é interessante porque Satanás tem conhecimento da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ele odeia esta palavra, porque luz e trevas se afastam rigorosamente. Portanto, aqui nós temos então uma menina que, apesar de ter um conhecimento espiritual, odiava aquele conhecimento espiritual. E o soldado, por último, era uma pessoa simplesmente indiferente. Ele não tinha nenhum conhecimento espiritual, não era uma pessoa religiosa, pelo menos a palavra não nos diz. Ele simplesmente era uma pessoa de honra e dever. Isso era o mais importante na vida dele. Muito bem. Portanto, já sabemos então quem são as nossas pessoas. Lídia, a menina escrava e o nosso amigo carcereiro. De que forma que a palavra de Deus chega a essas pessoas? A forma como Deus abre o coração de Lídia. A primeira forma como nós percebemos como a palavra de Deus, o Evangelho chega a essas pessoas, através de Lídia, foi através de um discurso racional. Foi basicamente num estudo bíblico. É aquele tipo de estudo bíblico em que você faz perguntas, alguém responde, abre a palavra de Deus, nós conversamos e o Espírito de Deus, através daquele estudo bíblico, abre o coração de Lídia. E é interessante perceber porque Deus tem a chave do seu e do meu coração. Deus tem a chave do nosso coração e somente Ele pode transformar a nossa mente. É interessante porque ela era uma pessoa religiosa. E de que forma o Evangelho mudou a vida dela? Primeiramente, antes ela era uma pessoa apenas religiosa. E a religião, ela escraviza a nossa vida. A religião é um movimento de fora para dentro. Ou seja, nós fazemos alguma coisa porque alguém nos diz e para ganhar alguma coisa. Na religião, Deus, ele é útil para nós. Porque nós fazemos alguma coisa, nós obedecemos a Deus apenas para ser salvos, apenas para que nós possamos se sentir bens. Mas o Evangelho, ele é completamente oposto. O Evangelho, ele flui de dentro para fora, porque nós fazemos e nós obedecemos a Deus não para ganhar alguma coisa, mas porque Deus é lindo, mas porque Deus é belo, porque nós temos um coração transformado, porque o Evangelho transforma a nossa vida, transforma o nosso coração. Então, nós obedecemos a Deus por prazer, porque Deus é lindo. Portanto, percebem esse movimento radicalmente oposto? A religião de fora para dentro. O Evangelho, obedecemos a Deus de dentro para fora como uma consequência daquilo que Ele já fez na nossa vida. Depois, um outro aspecto muito interessante, a forma como Deus transforma o coração de Lídia, é que todos os posses, todos os bens que Lídia tinham, de uma hora para outra, passam a ser para o seu próprio benefício, para servir ao Senhor. No último versículo do capítulo 16, no versículo 40, quando Paulo e Silas saem da prisão, eles vão até a casa de Lídia. Ao verem os irmãos, encorajaram e depois partiram. Daqui então, nós temos o princípio de que uma igreja lá já estava estabelecida. Nos dias que Paulo e Silas ficaram na cidade de Filipos,
eles estabeleceram uma igreja e Lídia então ofereceu os seus bens para que não apenas eles servissem a si mesmos, mas para que a sua casa possa ser oferecida a Deus e como possam simplesmente servir ao Senhor. Portanto, depois nós temos então essa menina escrava. De que forma que o evangelho chegou até essa menina escrava? Bem, ela era uma escrava. Portanto, um discurso racional, uma palestra, uma pregação, talvez não iria fazer aquela menina se converter. De que forma que o evangelho chega até a vida dela? Foi através de um encontro poderoso. É interessante então perceber que no versículo 18, essa menina então gritava atrás de Paulo e Silas. Essa menina fez isso por muitos dias. E Paulo, já aborrecido, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno no nome de Jesus que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Portanto, a forma como o evangelho chega a essa menina é através de um encontro poderoso. E essa menina, de que forma que ela foi transformada, de que forma que o evangelho transformou a vida dela? De escrava social, econômica e espiritual, ela passou a ser liberta. É interessante perceber como o evangelho aqui transforma as estruturas sociais injustas para, a partir daqui, sinalizar os valores do reino de Deus. Ontem eu estava a falar com o Carivaldo e o Carivaldo disse que, eu achei muito interessante, ele disse que o evangelho ele nos dá a liberdade de escolher quem será o nosso Senhor. Enquanto que todas as outras, tudo aquilo para qual nós vivemos no dia de hoje nos escraviza, o Senhor nos dá a liberdade de nós escolhermos a quem é que nós vamos servir. E portanto, servir ao Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor, não é nós estarmos nos prendendo, mas é nós estarmos libertando para que nós possamos realmente louvar e adorar ao Senhor. Depois, por último, nós temos então o carcereiro. É interessante que esse carcereiro, pelo fato de ele não ter uma vida, um interesse espiritual, e pelo fato de ele ter a sua vida relativamente bem, sem muitos problemas, quer dizer, ele não tinha um interesse espiritual de Lídia, e a vida dele com certeza não era uma bagunça como a vida dessa menina escrava. Portanto, ele tinha sua vida, ou seja, ele não iria se converter através de um discurso racional e também nem de um encontro poderoso. Esse homem apenas encontrou a palavra de Deus, o evangelho, através de um testemunho de alguém que tem a sua vida transformada pelo evangelho. De que forma que nós vemos isso? Ora bem, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos escutavam. Portanto, Paulo e Silas, depois de libertarem essa menina escrava, os donos dessa menina escrava agitaram as multidões e então Paulo e Silas, por causa disso, foram presos, foram açoitados, chicoteados e foram colocados na prisão porque eles estavam abalando as estruturas sociais injustas. Dentro da prisão, enquanto presos, depois de estarem a sangrar, provavelmente com uma ou duas costelas quebradas, o que eles faziam? Oravam e cantavam hinos a Deus. Qualquer louco, qualquer pessoa ganhando na loteria, ganhando seus milhões na loteria, pode cantar e louvar. Mas ninguém que não tenha uma base muito sólida na sua vida, que ao passar por grandes frustrações, por grandes perdas e por sofrimentos físicos, vai estar cantando e louvando, senão aquele que tem a sua base, que é o Senhor Jesus. E essa demonstração de uma vida transformada pelo Evangelho que Paulo e Silas estavam aqui demonstrando ao carcereiro, foi através disso que o carcereiro percebeu. Reparem que aqui, o carcereiro, pelo fato de ser uma pessoa de honra e dever, naquela altura, se você falhasse no cumprimento do seu dever, você era literalmente morto. E é por isso então que, de repente, no versículo 26,
Depois do terremoto tão intenso, os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram, e as correntes todos se soltaram. O carcereiro acordou, e vendo as portas abertas da prisão, sacou da sua espada para se suicidar, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou a ele: não te faças mal nenhum, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, levando-os para fora, dizendo: o que preciso fazer para ser salvo? Reparem que aqui, aquele que tinha responsabilidade sobre os presos, que provavelmente eram presos que tinham seus dias contados, estavam no corredor da morte, de uma hora para outra viu a sua vida no corredor da morte. Aquele que tinha responsabilidade sobre a vida de outros, viu a sua vida quase a falhar e a morrer. Por que será? Porque aquela, como era uma cultura de honra e dever, se você falhasse no seu dever, você era morto de forma pública, humilhado. E é para evitar essa humilhação pública que ele saca da sua espada para se matar. E de alguma forma Paulo e Silas manejaram para manter todos os presos lá. Neste momento, as portas estavam abertas para todos eles correrem, especialmente aqueles que estavam provavelmente com seus dias contados. E é interessante perceber que Paulo e Silas trocaram a sua liberdade pela vida do carcereiro, porque naquele momento Paulo, também sendo um cidadão romano, sabia que se os presos fugissem, o carcereiro seria morto. Portanto, Paulo sabia que ele tinha naquele momento a vida do carcereiro nas suas mãos. E Paulo trocou neste momento o bem pelo mal. Ele retorquiu o bem pelo mal que lhe foi feito. Reparem que, logo depois de ele ser colocado na prisão, o carcereiro não deu bola nenhuma para Paulo, antes pelo contrário, colocou-o em uma madeira, que basicamente era uma espécie de tortura em que os seus pés ficavam afastados uns dos outros e que ao longo de muitas horas aquilo lhe dava cãibras. Ou seja, além de estarem açoitados, ele ainda estava passando por uma forma de uma espécie de uma tortura dentro da prisão. Mas através do testemunho de Paulo e Silas, este homem encontrou ao Senhor. Reparem então que nessa história nós percebemos alguns princípios. Primeiro percebemos o princípio oikos. Oikos é uma palavra que em grego significa casa. É uma palavra que significa o seu relacionamento, a sua família, os seus relacionamentos mais próximos. Nós percebemos então que nos versículos 15 e nos versículos 32 e 33, a palavra casa, oikos, é utilizada. Ou seja, a nossa salvação, ela é individual, mas ela não é privada. Nossa salvação é individual, é uma decisão individual e pessoal, mas ela não é privada. Nossa fé é para ser partilhada. E assim como Lídia e o carcereiro, depois de eles se converteram-se eles e a sua casa. Podem ler isso no versículo 15, no versículo 30 e 33. E essa é uma estratégia de alcance que nós, enquanto plantação de igreja, estamos também abordando. Nós fazemos uma lista de pessoas nas quais nós conhecemos. E estamos orando todas as semanas por elas, para que o Senhor possa alcançar e tocar o coração daqueles que estão ao nosso redor. Através desse texto também, nós vemos diferentes ministérios da igreja. O ministério de apologética, de estudo bíblico, alguém que seja apropriado e capacitado para poder explicar a palavra de Deus, para poder falar a respeito da palavra de Deus, aquelas pessoas mesmo de classe mais alta e que são mais intelectuais do que outras. Depois nós vemos também o ministério de ação social através da menina escrava. E também nós vemos o ministério de testemunho da palavra de Deus
de uma vida transformada pelo Evangelho. Queridos, através deste texto, nós vemos que o Evangelho é para todos. Aqui nós vemos 3 pessoas radicalmente diferentes em cultura, em gênero e grau. Em cultura, na sua cultura étnica, na sua pensamentos. 3 pessoas radicalmente diferentes que foram trazidas pelo Evangelho para estarem na mesma igreja. A igreja é o lugar onde pessoas radicalmente diferentes se encontram e estão unidas no mesmo propósito. Não importa quem você é, se você é uma pessoa muito rica, muito pobre ou de classe média, todos nós temos a necessidade de acreditar e de aceitar a palavra do Senhor. Vamos orar então, que o Senhor possa estar falando conosco através dessa palavra. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela nos desafia a sair da nossa zona de conforto, a dar um passo em direção àqueles que nos fazem mal muitas vezes, a dar um passo em relação a nós sairmos da nossa zona de conforto para abraçar o nosso vizinho, o nosso amigo, Deus. Pai, que nós possamos ser instrumentos da Tua palavra, que nós possamos ser instrumentos Teus para abençoar os outros e para ser uma igreja relevante na cidade, no nome de Jesus. Amém.